Antes de contar o que aconteceu naquele deserto, preciso te avisar. O que você vai ouvir agora não é apenas uma história antiga da Bíblia. É uma revelação de algo que ainda está acontecendo com você. Sim, essa batalha não terminou. Ali, ela continua em cada escolha, em cada tentação, em cada silêncio da sua alma. Mas antes de te explicar isso, preciso te levar até lá. Até aquele lugar onde o Filho de Deus caminhou sozinho, com fome, com sede, com o peso do mundo nos ombros. E o diabo, ele apareceu, não com chifres, não com tridente, mas com palavras e com promessas que poderiam mudar tudo. Agora feche os olhos, respire fundo e imagine o deserto. Jesus estava sozinho, o vento cortava a pele, as pedras queimavam sob os pés. Já se passavam 40 dias desde a última refeição. Não havia pão, não havia água, não havia voz, mas havia um propósito. Jesus não estava perdido. Ele foi conduzido ali pelo Espírito Santo. Isso mesmo, foi o próprio Espírito que levou Jesus até o deserto. Mas por quê? Para ser testado, para ser provado. E mais, para vencer onde Adão falhou. O deserto era o campo de batalha entre o céu e o inferno. E naquele lugar seco e silencioso, o inimigo se aproximou. Você já sentiu que justamente quando está mais fraco é quando surgem as tentações mais perigosas? Com Jesus foi assim. Satanás esperou. Ele sabia que o corpo de Jesus estava debilitado. Sabia que a fome ardia como fogo. Sabia que os pensamentos deviam estar pesados como nuvens de tempestade. Então ele falou: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Parece simples, não é? Mas essa frase carrega um veneno escondido. Se tu és, era um ataque direto. A identidade de Jesus. Uma dúvida sutil, uma provocação, o mesmo veneno que Satanás ainda sussurra hoje. Se você é filho de Deus, por que está passando por isso? Se Deus te ama, por que está demorando tanto? Jesus, no entanto, respondeu com uma espada. Não física, mas espiritual. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele não caiu na armadilha. Não precisou provar nada para o diabo. Não usou sua autoridade para si mesmo. Usou a palavra, a escritura, a verdade, e isso cortou como lâmina. Mas Satanás não desiste tão fácil. Ele muda de tática. Ele leva Jesus até o ponto mais alto do templo. Se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Agora preste atenção. O diabo citou a Bíblia. Sim, ele também conhece as Escrituras, mas usa fora de contexto. Usa para manipular. E quantas vezes ele faz o mesmo hoje? Pega partes da verdade para sustentar uma mentira. Jesus sabia disso e respondeu, outra vez com firmeza: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Você percebe o padrão? Jesus não discutia com Satanás, ele não explicava, não justificava, ele respondia com a palavra e cada resposta era como uma muralha. Mas o diabo tinha mais uma cartada, a mais perigosa. Ele leva Jesus a um monte muito alto, mostra todos os reinos do mundo, mostra o brilho, o poder, a glória e oferece tudo, com uma condição. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Essa foi a proposta mais ousada de todas. Não era uma tentação pequena, era a oferta de um atalho. Um reino sem cruz. Uma glória sem sofrimento. Um trono sem sacrifício. Era a tentativa de fazer Jesus desistir do caminho da obediência. Mas Jesus não vacilou. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Foi a última resposta. Foi o golpe final e então o diabo deixou. E anjos vieram e o serviram.
Mas o que tudo isso significa para você? Por que essa batalha importa ainda hoje? Você vai entender por que Satanás usou essas 3 armas e o que elas representam no seu dia a dia. Acredite, essa história é sobre você mais do que imagina. Você já se perguntou, por que o diabo usou exatamente essas 3 tentações? Por que não apareceu com monstros, ou com gritos e trovões? Porque Satanás sabe algo que muitos ainda ignoram: a verdadeira guerra espiritual não acontece no mundo visível. Acontece na mente e no coração, nas decisões silenciosas. Vamos destrinchar isso. Transforma estas pedras em pão. A tentação da carne. Jesus estava com fome. E Satanás ataca exatamente ali. Não era apenas sobre pão. Era sobre usar o poder de Deus para satisfazer desejos pessoais. Se Deus te ama, por que você está passando necessidade? Se você tem fé, então prove. Resolva isso agora. Essa é a primeira armadilha que muitos caem. Confundir fé com ego. Jesus podia transformar aquelas pedras, mas ele não estava ali para se exibir. Ele sabia que quem vive pela carne será sempre escravo do próprio estômago. Essa tentação representa toda vez que você quer resolver as coisas do seu jeito, sem esperar o tempo de Deus. Você sente que Deus está demorando e tenta dar um jeitinho. Você usa a fé como uma ferramenta para controle e não como confiança. Mas Jesus venceu essa batalha com dependência. Nem só de pão vive o homem. Ele sabia que o pão físico mata a fome, mas só o pão do céu sustenta a alma. Joga-te daqui abaixo. A tentação da vaidade e do orgulho espiritual. Aqui, o inimigo tenta algo mais sutil. Ele diz: você confia em Deus? Então prova. E ainda usa um versículo bíblico para convencer, mas preste atenção, não era fé, era manipulação. Quantas vezes você já ouviu isso dentro de si? Se Deus está comigo, então Ele vai me livrar. Não importa o que eu fizer. Eu posso arriscar, posso provocar. Deus é obrigado a me proteger. Essa é a tentação de testar Deus, de usar a fé como escudo para a imprudência. E Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui, Ele nos ensina que fé não é desafiar a Deus, é confiar mesmo no silêncio. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. A tentação do poder, do atalho, da glória sem cruz. Agora Satanás mostra todos os reinos, toda glória, todo domínio. Ele oferece o mundo sem dor. Era como dizer: para que sofrer, para que cruz? Eu posso te dar o mesmo fim, mais rápido. Essa é a tentação mais perigosa, porque não parece errada, parece inteligente. Pular o processo, cortar caminho, trocar obediência por resultado. E não é isso que vemos hoje? Pessoas vendendo princípios por fama, gente negociando valores por aplausos, ministérios construídos não sobre a cruz, mas sobre vaidade. Jesus sabia o preço da glória verdadeira e respondeu com força: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Essas 3 tentações são as mesmas até hoje: carne, satisfação imediata; vaidade, prova quem você é; poder, pula o processo e chega no topo. É um padrão antigo. Em 1 João 2,16 está escrito: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. A mesma fórmula, a mesma guerra, mas Jesus venceu e deixou o caminho da vitória. Agora vem a parte mais profunda. O deserto não foi o fim, foi o início do ministério de Jesus. Ou seja, antes de curar multidões, ele teve que vencer o silêncio. Antes de alimentar milhares, ele teve que rejeitar o pão fácil. Antes de vencer na cruz, ele teve que vencer no coração. E com você é igual. O deserto não é punição, é preparação.
Você pode estar hoje em um momento seco, cansado, tentado a desistir, mas saiba, o Espírito também pode ter te conduzido até aqui, não para te destruir, mas para te fortalecer, porque a vitória que vem depois do deserto, ninguém pode tirar. Como essa guerra continua em você e como vencê-la, você achou que essa história era só entre Jesus e o diabo num deserto distante? Não, essa batalha está acontecendo dentro de você, todos os dias. As mesmas vozes que sussurraram no ouvido de Jesus ainda sussurram hoje, só trocaram de roupa. Como a tentação da carne aparece hoje? Jesus ouviu. Transforma essas pedras em pão. Você ouve. Você merece. Para que se controlar? Todo mundo faz. É só hoje. O inimigo não precisa te destruir. Só precisa te distrair com o que parece prazeroso agora. E a ruína depois é o excesso, a compulsão, a falta de domínio próprio, alimentar o corpo e deixar a alma faminta. Como a tentação da vaidade espiritual aparece hoje. Jesus ouviu. Se joga. Deus vai te segurar. Você ouve. Você tem fé mesmo? Você é ungido demais para cair. Prova que Deus está com você. E aí vem a armadilha. Fazer de Deus um funcionário, não um senhor. Testar os limites. Confundir fé com arrogância. É quando a gente exige que Deus nos sirva, em vez de servir a Ele. Como a tentação do poder e do atalho aparece hoje. Jesus ouviu. Tudo isso te darei, se me adorares. Você ouve. Para que esperar? Ninguém precisa saber. É só fingir agora, depois você se acerta com Deus. É o famoso, o fim justifica os meios. Quer crescer no ministério? Compra seguidores. Quer reconhecimento? Rouba a ideia de alguém. Quer riqueza? Passa por cima de princípios. Mas Jesus sabia o que vem sem cruz. Nunca será eterno. As 3 armas secretas que Jesus usou, e você também pode. Jesus não enfrentou o diabo com gritos. Ele usou 3 armas espirituais que você também tem acesso. Identidade firme antes do deserto, Deus declarou: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus sabia quem ele era. Por isso, não precisou provar nada. E aqui está o segredo. Quem sabe quem é em Deus, não se desespera para provar seu valor para o mundo. Se você vive tentando aprovação, aplauso, destaque, é sinal de que esqueceu. Quem é? Volte para a fonte. Volte para o Pai com 2. Conhecimento da palavra. Cada vez que o inimigo atacava, Jesus respondia: Está escrito. Ele não dava opinião. Não filosofava. Não discutia. Ele usava a verdade como espada. Porque a palavra te lembra quem você é. Expõe as mentiras do inimigo, alimenta a sua alma com o que realmente importa. Você precisa mais da Bíblia, não como livro decorativo, mas como espada. Obediência acima da emoção. Jesus estava com fome, cansado, solitário, mas ele não deixou a emoção comandar. Ele escolheu obedecer. Obediência nem sempre é fácil, mas é sempre vitoriosa. E aí está algo que muda tudo. O diabo tem poder sobre sentimentos, mas não tem poder sobre decisões firmadas em Deus. A guerra continua, mas você não está sozinho. Muitos pensam que o deserto é sinal de abandono, mas a Bíblia diz que o Espírito levou Jesus até lá. Ou seja, Deus estava presente o tempo todo. Talvez você esteja em um deserto agora. Suas orações parecem não passar do teto. As tentações estão mais fortes do que nunca. Parece que tudo está em silêncio, mas o deserto não é onde Deus te abandona. É onde Ele te fortalece. E assim como Jesus saiu de lá, cheio de autoridade, você também pode sair com uma unção que ninguém poderá te roubar. Agora é com você. Você vai deixar a voz do inimigo ditar suas escolhas? Ou vai se levantar, como Jesus, com a palavra nos lábios e a identidade no coração? A tentação não define você. Sua resposta, sim.
porque a vitória que vem depois do deserto, ninguém pode tirar. Gostou dessa mensagem? Então curta o vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que tocam a alma e fortalecem a fé. E não esqueça de ativar o sininho, assim o YouTube avisa você sempre que sair um novo vídeo como esse. Juntos, vamos espalhar luz, esperança e a verdade que transforma vidas. Deus abençoe você poderosamente.